Uma pergunta para vocês colocarem aí no chat. O que vocês pensam na perspectiva do trauma que envolve as relações interpessoais, né? Que a gente está pensando aí tanto no trauma no desenvolvimento como no trauma relacional, né? E isso dentro de uma perspectiva da terapia somática, né? Então, eu trago inicialmente com essa pergunta: o que é trauma? O trauma, a gente considera trauma, ou seja, qualquer evento que sobrecarregue o nosso organismo e que os deixe alterado ou desconectado de nossos corpos. Isso é que é o trauma. O trauma não é o evento, é quando a sobrecarga no organismo permanece alterando o funcionamento da nossa fisiologia e desconectando de nossos corpos, ou seja, nos desconectando de nossas sensações, de nossas experiências. Isso significa que a memória traumática é uma memória fragmentada, né? Porque ela não é guardada e registrada como a memória comum, a memória que não é traumática, tá? Ela é uma memória que ela não vai ter um tempo linear como as outras memórias, de espaço, de tempo. Isso aconteceu tal dia, tal hora, e uma sequência lógica. Ela fica como peças de um quebra-cabeça solto no espaço, ela não tem essa linearidade. E, e as memórias traumáticas que acontecem durante o desenvolvimento, principalmente no início da vida, e quando elas são ainda pré-verbais, antes do desenvolvimento da linguagem, elas são principalmente implícitas. Então, essas memórias estão fragmentadas e elas são recordadas a partir do nosso sistema sensorial. Isso significa que o que acorda essas lembranças muitas vezes são cheiros, são sensações, que pode vir através do toque, do contato da pele com alguma superfície, através do som, do ruído, são os nossos sistemas sensoriais que são ativados. E quando eles são ativados, eles chegam no nosso corpo, sobrecarregando o sistema e fazendo a gente experimentar aquela memória como se ela fosse real, tivesse acontecendo aqui e agora. Isso traz um estado de instabilidade e vulnerabilidade interna. Por quê? Porque a nossa base segura é rompida. Dependendo da intensidade da experiência traumática, esse rompimento pode ser parcial ou total. Então, isso significa que o trauma é uma experiência devastadora, que afeta todas as dimensões do nosso organismo. Ele altera o nosso comportamento, as nossas emoções, a nossa cognição, o nosso corpo físico, a nossa fisiologia interna e altera a forma como a gente se relaciona, que está ligado também aos nossos comportamentos. Então, como eu vou desenvolver relações com, com distância, com isolamento, com limites, sem conseguir estabelecer limites. E aí, chegando um pouco no nosso tema, quando a gente pensa no trauma que afeta as nossas relações, eu não estou aqui só me referindo a um trauma relacional da vida adulta, de relações abusivas, mas todo trauma que envolve uma experiência relacional desde o início da vida. E aí a gente pode estar falando de abandono, de negligência, de abuso, de violência física, que tanto pode acontecer durante o desenvolvimento, que é o que a gente vai se referir ao trauma complexo, como também na vida adulta, tá?
Então, é importante lembrar que as nossas primeiras experiências, elas moldam profundamente o nosso sistema de memória implícita. E isso vai afetar a forma como eu vou estabelecer as minhas futuras relações. Por quê? Porque essa memória implícita e essas primeiras experiências, ela vai estar registrada na nossa memória processual, porque tem a ver com os nossos hábitos, com os nossos padrões de comportamento, ou seja, o padrão de comportamento que eu estabeleço para criar uma relação, o padrão de comportamento que eu crio para evitar contato. Então, eu tenho hábitos, eu tenho registro interno de sinais que podem me aproximar ou me afastar. A gente funcionaria assim, guiada pela nossa neurofisiologia, guiada pela nossa neurocepção. Mas, quando o trauma nos afeta, essa neurocepção ela fica afetada, ela fica alterada, o que faz com que muitas pessoas não percebam perigo onde existe perigo, ou não percebam a segurança, ou ainda não consiga distinguir com clareza situações seguras de situações perigosas. Isso ajuda a gente a entender que, às vezes, algumas pessoas se colocarem mais de uma vez em situações difíceis, perigosas, ameaçadoras à vida dela, não significa que ela gosta do sofrimento, daquilo que é ruim. O corpo dela não consegue, nem a nível cognitivo, nem perceber com clareza aquele entorno e aquela relação. É como a capacidade dela de ler os sinais do perigo está alterado ou como se tivesse uma névoa que ela não vê com clareza. Uma coisa que mostra muito clara as pessoas traumatizadas, quando ela vê rostos assim como nessa imagem, vamos dizer, rostos inexpressivos. Elas podem captar perigo e ameaça na inexpressibilidade. Ela não vê expressão, é inexpressivo, mas ela vê uma ameaça e um perigo. Então, a leitura das expressões são diferentes e isso vai ativar o nervo vago, ou seja, vai soltar o freio vagal, ativando os nossos sistemas de defesa de luta e fuga. Ok? Hoje, nesse nosso encontro aqui, eu vou querer trazer para vocês um pouco desse tema que vamos trabalhar com muito afinco, junto com a Eliane e com a parceria com Marília, né, que em Aracaju, na próxima semana, ao vivo, onde vamos fazer um workshop um dia todo, trabalhando como nosso corpo é afetado pelo trauma e como podemos lidar com ele. Hoje a gente está mostrando um pouquinho de como será esse nosso encontro. Tá? Então, pensar em trauma e vínculos também é muito importante pensar o tipo de apego que a gente organizou ao longo da vida e como eu vejo essa minha estrutura de apego e de vínculos, como eu estabeleço os meus vínculos ao longo da vida. Para isso é importante a gente entender a diferença. Normalmente as pessoas usam entender que o trauma relacional é um trauma decorrente das experiências relacionais, ou seja, experiências de amor, experiências que deveriam ser seguras, protetivas, onde eu me entrego na minha vulnerabilidade para o outro, eu sou violada
vulnerabilidade, eu sou traída, enganada. E aí a gente tem exemplos como o abuso, como a violência doméstica. Então, são experiências, e a violência física são experiências onde eu digo que houve a traição do amor. Então, eu vejo aquela pessoa como a figura de proteção. Pense no caso da criança. Quando a criança busca o adulto, o colo dele, o beijo, ela está buscando aconchego, carinho, necessidades básicas que organizam o corpo. E ela busca isso como uma experiência segura de amor. E quando essa experiência é violada, certo? Isso rompe a base segura e a possibilidade dela estabelecer relações ao longo da vida, porque isso altera drasticamente o nosso comportamento. No caso da violência doméstica na vida adulta, por exemplo, ela pode estabelecer um padrão que se desenvolva a partir daí, com muitas dificuldades de entrar em novas relações, como também trazer adoecimentos para o corpo. Okay? Agora, o que torna uma pessoa mais vulnerável a essas experiências e o que faz com que algumas pessoas desenvolvam o estresse, um transtorno de estresse pós-traumático após um evento traumático e outras não. Esse é uma questão, acho que fundamental para a gente entender que nem todo mundo vai desenvolver TEP. Algumas pessoas podem desenvolver outros adoecimentos relacionados ao trauma e às experiências adversas da infância. Então, dentro do trauma do desenvolvimento, do trauma complexo, a gente tem também o TEPT complexo, que seria o transtorno do estresse pós-traumático pelo trauma do desenvolvimento. O que seria um trauma complexo? É um trauma que você passa por situações traumáticas repetitivas e intermitentes ao longo do desenvolvimento, certo? Do processo de desenvolvimento da criança. E isso vai se repercutir na vida adulta. Aí a gente tem um estudo dos ACEs, que são as experiências adversas da infância, que mostra que todos nós passamos por algum evento traumático ao longo da nossa existência, tá? E dependendo dessa intensidade, ele pode deixar ou não sequelas. Entender quais são as situações familiares que podem desenvolver uma resposta ou de estresse crônico ou de transtorno do estresse pós-traumático, ou algum outro tipo de comorbidade física ou emocional. A negligência, né? Que é a falta de cuidado. O que é que a negligência pode trazer para você de experiência emocional, comportamental? Eu não sou importante, eu não tenho valor. Certo? Alguém que é esquecido, que não é cuidado, ele não se sente importante. O abandono pode desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo, como pode desenvolver um TEPT, vai depender de outras questões juntas. Então, o abandono pode desenvolver transtorno de ansiedade, pode desenvolver transtorno de pânico, pode desenvolver muitas outras questões, ou uma resposta, uma necessidade de apego emergente. Por exemplo, tem pessoas que sofreram muito abandono no início da vida e essas pessoas se tornam grandes cuidadores. E aí a gente tem um viés nesse lugar do cuidador. Quando eu cuido, certo? Eu coloco uma experiência de que é como
dentro de mim, mesmo é um nível não consciente, é uma experiência de que eu não serei abandonado. Porque enquanto eu cuido de você, eu tenho uma ilusão e uma certeza de que você nunca vai me deixar porque você precisa de mim. Tá? Então, esse cuidado excessivo e essa função do cuidado também tem uma forma se o outro precisa de mim, ele não me deixa. Então, quando a gente olha para essa forma excessiva do cuidado, a gente pode olhar em que lugar esse tema pode estar na vida dessa pessoa. Tá? O alcoolismo, tá? O alcoolismo dentro da família, ele cria muitas situações adversas, muitos eventos e experiências traumáticas para a criança, porque o alcoolismo, junto com ele, tem principalmente a imprevisibilidade, tá? Então, quando existe um alcoolismo dentro da família, sempre tem. Você não sabe como aquela pessoa vai chegar naquele dia. E às vezes, quando ele bebe, ele pode ser abusivo, não só fisicamente, mas ele pode ser agressivo, ser violento. Pode não ser com você, mas pode ser com sua mãe ou com o irmão. E aí porque o trauma não é só o que acontece direto com você, também é o que você presencia. E aí você vê. Então, o corpo começa a desenvolver o quê? Para se adaptar e poder se proteger, o corpo precisa ficar com o sistema de alerta ligado. Ele não consegue relaxar, porque a qualquer momento algo pode acontecer. Isso também está relacionado à dependência química dos cuidadores. Tá? São experiências que envolvem as relações de trauma e as relações vinculares. Então, pessoas que passaram por experiências adversas na infância, experiências difíceis na relação, onde não se desenvolveu a segurança necessária sobre quem ele é na vida, sobre as necessidades dele. Os cuidados são pessoas muito vulneráveis a serem presas das relações abusivas na vida adulta. Porque existe uma fragilidade cognitiva e emocional sobre si mesmo e sobre como se colocar na vida. Tem pessoas que dizem assim: não, ele pode ser agressivo comigo, mas ele é a única pessoa que já se importou comigo na vida. Porque o que acontece? Existe uma confusão entre o amor, a violência, e é como se aquela fosse a única forma possível na vida de se sentir cuidada e você teria que pagar um preço para receber esse cuidado. Quando o amor não é uma situação de barganha, o amor não pede isso em nenhuma dimensão da existência. Tá? E às vezes a gente escuta de criança frases que são muito fortes. Que vocês já podem ter escutado de alguém ter lhe contado na sua clínica, ou você mesmo pode ter escutado dentro da sua família por alguém, tá? Frases assim: você, você só está apanhando porque você merece. Se você não merecesse, se você fizesse tudo direitinho, tudo certinho, isso não aconteceria com você. É porque você é muito danada, é porque você merece. Então, pensa, quando isso tem uma intensidade muito grande e uma repetição constante, ele passa uma mensagem de que eu sou errada. E tem algum jeito certo de ser. Que, por sinal, ela também
não sabe, e você começa a se esforçar muito para encontrar o jeito certo de ser. Essa é uma situação que a gente pode ter, tá? Depois eu volto aqui. Então, isso significa que o trauma vai afetar o organismo de forma global. Ele altera o nosso comportamento, trazendo o isolamento. É melhor ficar sozinha, certo? É melhor é, não, não responder nada, ficar calada, comportamentos muito passivos, ou comportamentos muito ativos, reativos, e algumas pessoas têm alteração na atividade sexual. Isso quer dizer o quê? Uma baixa sexualidade ou uma hipersexualidade, né? São alterações do comportamento. Dificuldade de estabelecer limites é o que a gente encontra muito, que são os limites relacionais. O medo de dizer não e magoar o outro. Quantas vezes quem trabalha aqui em clínica ou é psicólogo já deve ter escutado isso? Se eu disser, ele vai ficar magoado. Como é que eu vou dizer que eu não quero fazer isso, ou que eu não gosto disso, ou que eu não vou? Então, se você olha quantas vezes você fez uma coisa para evitar um conflito, e isso criou um mal-estar e um adoecimento dentro de você. As pessoas começam a se acostumar que tudo é muito fácil com você. Você sempre diz sim. E às vezes essas pessoas dizem bem assim: isso só acontece comigo. Eu não vejo com fulano. Todo mundo faz isso comigo. Sim, e como você responde sempre, todas e todas a vida a essas situações? Ah, a gente tem muito uma tendência a dizer bem assim: olha, se fulano não fizesse isso, estava tudo ótimo. Será que o problema é o que o fulano faz ou é a sua dificuldade de se colocar diante do fulano? O trauma até afeta nossas emoções, porque às vezes até a gente tem mudanças repentinas de humor, de uma forma uma reatividade emocional. Tem pessoas que têm um choro frequente, é aquele choro que parece que vem do nada, tá? E uma sensação interna de fraqueza, de muita fragilidade, se sente vulnerável, vítima de tudo no mundo. Como se ela não conseguisse nunca se proteger e se defender de nenhuma situação. Tá? E aí entra essa alteração das emoções, ela anda junto com a alteração do comportamento. Então, porque o organismo responde de uma forma adaptativa. Se ele aprendeu para se defender, que é melhor ficar quieto e passivo, então ele vai agir emocionalmente e comportar e a nível do comportamento da mesma maneira. Agora, se ele entendeu que a proteção vai acontecer na força, no confronto, ele vai ter atividade, respostas e atividades mais reativas, grosseiras e bruscas. Tá? Porque, às vezes, eu leio situações como se elas fossem para mim, mas elas não são para mim. Às vezes eu vejo mais, muito mais do que realmente está se apresentando. Eu escuto um não muito maior e com a maior intensidade, porque é como se meu corpo tivesse programado para esperar o tempo todo uma negação ou um confronto.
A nível cognitivo, o que é que a gente vai ver quando a gente está falando de trauma, dessas feridas da infância? Muitas vezes a dificuldade de atenção e de aprendizagem está relacionado ao trauma e às feridas da infância ligado a, a uma relação que foi regida pela, pela pelo perfeccionismo, pela rigidez, por comportamentos agressivos, por insegurança de várias ordens. A criança que não sabe o que fazer para agradar, no sentido de que hoje ninguém vai brigar comigo, porque se eu ela nunca sabe o que é que o outro quer dela, ela só tem a sensação que ela nunca faz o suficiente para o outro estar satisfeito. E aí ela sempre tem algo que está errado, que vai ser repreendido, que tem um castigo, e é imprevisível que vai acontecer. Um dia, aquilo que levou a um castigo, no outro dia pode não acontecer nada, ser até elogiada. Então ela começa a ficar confusa. O que é que a gente está falando? A gente está falando de um cuidador instável, desorganizado, e que a criança não sabe o que vai acontecer naquele dia. Quando a gente tem um nível de estresse muito ativado, a nossa narrativa é confusa. Tá? Então, várias partes do nosso eu são ativadas. Como fala o IFS, a gente tem partes protetoras e tem as partes exiladas. As nossas partes protetoras, ela vai encontrar estratégias de enfrentar essas dificuldades para proteger as nossas partes mais vulneráveis, tá? Então, essa é uma dinâmica interna que está ligada com a memória, como eu falei no slide anterior, a memória das nossas experiências emocionais. E a nível físico, como é que o trauma nos afeta? Na nossa postura. Ou uma postura mais rígida ou mais colapsada, por exemplo, ou então num tônus muscular. Uma tendência a ter um hipertono, um hipotônus, e isso vai afetar em quê? Aí vamos chegar numa parte importante, aonde isso vai afetar? Nas tensões e nas que pode se transformar nas nossas dores crônicas e em alguns adoecimentos, como fibromialgia, por exemplo, dor crônica, dores de cabeças muito fortes, as enxaquecas, o enfraquecimento do sistema imunológico, deixando a gente mais vulnerável ao adoecimento, problemas de pressão, problemas articulares, desgaste nas articulações muito precoce, doenças como falta de, como se o tônus muscular ficasse muito fraco ao redor das articulações. As doenças inflamatórias, porque como o sistema imunológico é enfraquecido, a gente está mais vulnerável às inflamações. E essas doenças inflamatórias afetam muito o sistema digestivo e o sistema respiratório, certo? Isso é muito comum a gente encontrar ligado ao trauma complexo. Então, pense, às vezes a experiência traumática não se transformou num transtorno do estresse pós-traumático, mas ele desenvolveu outro tipo de adoecimento e de transtorno no organismo. Esses adoecimentos acontecem como? Imagina, aquele trauma não foi visto e não foi tratado. Então, ele encontra um caminho pela via do corpo para se expressar. É como se eu buscasse cuidado por algum caminho. Eu preciso ser olhada e ser cuidada. Então, se eu não tenho uma palavra, o trauma foi silenciado porque ele não teve uma testemunha para escutar.
ele pode se transformar no corpo. É uma forma de eu mostrar, de eu buscar em algum lugar, nomear essa experiência. Ok? Então, até aqui, esse momento, alguém aqui de vocês teria alguma pergunta, alguma questão que esse tema trouxe como reflexão ou como dúvida, questionamento, antes da gente seguir? Como somos hoje um grupo pequeno, porque, como eu disse no começo, algumas pessoas falaram que não poderiam estar aqui hoje, então a gente tem um espaço para abrir para essa conversa, se vocês se interessarem. Quem já tem estudado mais esse tema, que está aqui, que é curiosa e gostaria de saber mais sobre o tema, quem está conhecendo o tema com mais pela primeira vez, né? Não tenha tanta proximidade ainda com o tema, que a gente tem um público aqui que eu não conheço de todo, então não sei qual é o conhecimento, nem a experiência de todo esse grupo aqui nesse tema. E aí eu estou abrindo, porque eu acho que a gente precisa encontrar uma coerência, né? Entre eu e vocês, né? Seguindo nesse diálogo. Opa, oh não. Hein? Todo mundo silencioso. Isso quer dizer que está tudo ótimo ou está tudo complicado? O silêncio vai para que sentido aí? Está tudo seguindo legal? Bem, então, no trauma relacional, né, a gente tem as marcas invisíveis, né? O trauma também deixa as marcas invisíveis. E esse é um slide importante. Isso daqui eu vou explorar muito no nosso workshop presencial, né, em Aracaju. E na nossa palestra eu vou falar mais sobre os traumas invisíveis, que são os traumas que não vivemos, mas herdamos, sabe? À medida que eles não foram tratados. Porque hoje a gente já tem pesquisas que têm mostrado que a gente traz traumas de gerações passadas. Ok? Que isso é possível. Ok? Então, vamos pensar o desenvolvimento típico, que eu estou chamando de típico, seria o desenvolvimento normal e natural do nosso organismo, certo? E o nosso desenvolvimento é da base para o topo. Imagine, no começo da vida, a coisa fundamental, isso é muito importante no trauma, a gente aprende a ter segurança básica. A segurança é necessária para a sobrevivência. Quando o bebê nasce, eu vou falar do nascimento. Ele precisa sobreviver, então ele precisa ter um acolhimento seguro. Se ele recebe um apoio seguro, ele tem a sobrevivência dele garantida. E quando eu sinto que eu sobrevivo, porque eu tenho uma base segura para sobreviver, o corpo relaxa. O corpo fica calmo. Como uma cliente me disse uma vez, trazendo o trabalho para ela, que era o quê? Ela teve, na história dela, ela não teve uma experiência de ter um suporte e um apoio seguro das figuras paternas. E muito cedo ela foi separada dessas figuras e ficou aos cuidados de outras pessoas. E tem uma experiência interna de um abandono, de uma ruptura. E muito cedo ela teve que, como ela diz,
ela tinha que sobreviver desde criança. Ela mesmo que tinha que cuidar dela e garantir a sobrevivência. E era uma coisa muito insegura, tanto a nível emocional como a nível também estrutural, financeiro. Então, essa segurança básica para o corpo desenvolver e não se preocupar com a sobrevivência, não teve. Quando a gente tem esse lugar, imagina, o sistema nervoso pode relaxar, ele pode se acalmar, porque essa figura inicial, ela oferece uma corregulação. Essa corregulação significa que o outro empresta o sistema nervoso dele para acalmar o meu sistema nervoso. Então, eu não tenho um gasto de energia interna para me regular. É como se a energia eu usasse a energia do outro para me acalmar. Então, eu tenho reserva interna, o outro dá essa segurança, poder descansar em segurança. Isso o corpo se acalma e eu tenho uma experiência, como a minha cliente disse, eu estou me sentindo leve e calma. Eu nunca senti essa leveza e essa calma. Isso fez ela entrar em contato com uma emoção profunda de uma experiência que antes ela não conhecia. E essa leveza e essa calma trouxe para ela, tipo assim, tudo seria muito mais fácil. Porque a experiência era que tudo sempre foi muito pesado, que eu nunca pude ter ninguém para contar. Então, quando eu tenho isso, eu tive uma boa corregulação. E o que é que essa corregulação faz? É essa regulação aqui com o outro. Eu preciso de segurança e de regulação. Esse estado regulatório me controla os meus impulsos e vai desenvolver a minha autorregulação. É importante aqui a gente entender que o que vem primeiro é a corregulação. A autorregulação é construída a partir dessa corregulação com essa díade, que é os cuidadores que ocupam esse lugar materno e paterno na vida. Então, quando a primeira coisa básica importante é desenvolver regulação, segurança. Quando eu me regulo e tenho segurança, eu posso me relacionar. Porque eu aprendo aqui, a partir daqui. Primeiro eu aprendo a me regular, para depois aprender a me relacionar. Como é que eu aprendo a me relacionar? Eu me aprendo a me relacionar com as figuras importantes da minha vida e que estão lá todo dia comigo. Então, são com essas pessoas que eu aprendo a forma de amar, como é bom estar perto, junto. Eu aprendo o jeito que o outro gosta de receber carinho. E eu vou. A criança ela vai construindo isso e aprendendo. É uma experiência que vai sendo construída e ela vai experimentando formas de amor e ela vai vendo aquilo como é aceito e como o corpo dela recebe vamos dizer, a recompensa desse afeto e desse amor. Então, aquele movimento social e relacional vai dizendo aqui funciona, aqui vai dando certo. Depois que eu aprendo isso, eu chego na última etapa do nosso desenvolvimento. Eu posso raciocinar, analisar. Isso é o nosso desenvolvimento. Lembre-se que a linguagem, o desenvolvimento da linguagem, a nossa capacidade de se regular, a capacidade autorreguladora da criança, ela só vai acontecer lá pelos 2 anos ou um pouco mais, que é quando o sistema parasimpático da criança está desenvolvido. E quem ajuda o sistema parasimpático da criança a se desenvolver é o sistema parasimpático dos pais, tá certo? Porque a criança tem um sistema simpático altamente desenvolvido, ela precisa do outro para se acalmar. Então, quando ela aprende a isso, e quando começa aí, que é depois dos 2 anos, ela começa a ter o domínio da palavra, da cognição, do entendimento,
Então, a criança lá na frente vai aprender, entender, ela vai usar o córtex pré-frontal dela mais, ela vai poder planejar, ter tomadas de decisões e vai codificar, memorizar a aprendizagem, e isso vai fortalecendo a experiência dela. Então, a segurança gera crescimento. Então, uma criança segura, certo? Que tem o suporte que ela precisa, ela tem um fluxo favorável ao crescimento. Agora, o que acontece quando você se desenvolve num ambiente traumático e muito adoecido? É um ambiente dominado pela ameaça. Então, a sobrevivência não está garantida. Você luta todos os dias pela sobrevivência. Como disse a minha cliente, eu agora entendo que eu não brincava porque eu precisava, eu não tinha tempo para brincar, não havia espaço, eu tinha que sobreviver. Então, quando a gente vive dominado pela ameaça, o que é que acontece? Nossas respostas fisiológicas, nossas respostas afetivas, ela é controlada pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, significa dizer que nossas respostas fisiológicas são adaptativas. Então, estar em estado de alerta é adaptativo para viver em um sistema que não tem a sobrevivência garantida, que todo dia, cada minuto, está lutando para sobreviver. Ok? Então, regulação, o que significa regulação? Ela vai ter que fazer, essa regulação fica sobrecarregado, o sistema aqui está sobrecarregado, ele se regula sempre acima, acima ou abaixo da janela de tolerância, porque é sobrecarregado. A janela de tolerância é pequena, ele não tem muita flexibilidade, ele não tem amplitude, porque exatamente o sistema está sobrecarregado, enrijecido e fechado. Tá? Então, se regular é difícil. E aí a gente pode entender algumas adições que entram na vida. A gente pode ter a comida como uma forma reguladora, a gente pode ter o álcool, a gente pode ter medicamentos, né, pílulas como forma de regulação. A gente pode ter excesso de atividade física como regulação. A gente pode ter excessos. Pensa nas coisas em excesso. Pessoas que passam o dia todinho lendo e estudando, então eu me retiro, eu tento me desconectar daquilo e eu tenho adições na vida, comportamentos aditivos que acalma o meu sistema porque me desconecta daquilo. Eu preciso ter um alívio. E isso, com o tempo, vai aumentando e crescendo a necessidade que o organismo vai tendo. Primeiro, eu tenho uma adição compulsiva para lidar com isso, que isso não significa dependência. A dependência é quando o organismo começa quimicamente a depender daquela substância. Então, existe uma leve e pequena linha aí, tá? As coisas podem andar juntas, mas elas são diferentes. Eu posso ter comportamentos, adições, que são comportamentos cumulativos em excesso, e a outra coisa é o meu organismo depender daquela substância, no caso de uma substância, para poder funcionar. Tá? Na sobrecarga, a gente pode ter também um sono excessivo, que eu não falei. Pessoas que dormem demais, que não têm energia, a gente está falando de uma resposta do organismo que procura se regular.
tá? Um cansaço. E lembre-se que esse cansaço pode aparecer 30 anos depois da vida, certo? Eu fiz todo esforço, eu tinha que sobreviver. Depois, quando o meu corpo podia descansar, ele não consegue descansar porque ele ainda tem uma parte dele fundamental, que é a parte que me guiou na vida, que me protegeu, que garantiu minha sobrevivência, ainda em alerta. E essa parte, ela tem uma mensagem: se você parar, você morre. Então, eu continuo com ela ativada. E aí vai entrar o trabalho, olhar para cada uma dessas partes, porque essa parte está protegendo você, está protegendo o seu eu, está protegendo aquela parte vulnerável lá atrás, que não tinha outra alternativa a não ser essa. E isso vai afetar no meu comportamento social e emocional, porque essa relação vai ser desregulada. Ou pelo excesso ou pela falta. Eu vou ter alguma desregulação na forma de relacionar. Eu vou viver internamente o abandono nas relações, ou então a invasão nas relações, ou então os dois. As duas coisas se misturam, onde invasão e abandono se alternam e se mesclam na vida. Então, eu posso ter a junção dos dois nas relações, ou ser assim, para ter o que eu preciso e ter cuidado, me sentir emocionalmente preenchida, eu abro mão das minhas necessidades e me submeto ao desejo do outro e me sinto cuidada. Ou então eu vou para outra polaridade. Para ter minha autonomia e sentir que eu estou protegida, eu preciso ficar sozinha. Então fica como uma extremos de experiência. Tá? Então, quem viveu em alerta até aqui, continua. A relação também é um lugar de alerta, às vezes, porque você não sabe o que o outro vai fazer, você fica o tempo todo antenado. Ou com medo de ser abandonada, com medo de ser enganada, com medo de ser traída, com medo de ser esquecida. Ok? E não é um lugar seguro. Ou com medo de ser você mesma, porque se você se mostra como você é como você não vai ser desejado. E aí você precisa performar um personagem. E o que é que esse alerta constante aqui faz? Você veja que a pirâmide é invertida, certo? Isso significa que a ameaça faz com que quando a sobrevivência domina, a nossa cognição é comprometida, como eu falei antes. O nível de aprendizagem é difícil, a dificuldade de atenção ou de foco, a dificuldade de compreender, porque imagine um sistema que está em alerta o tempo todo, que está o tempo todo, mesmo que não conscientemente, captando onde pode ter ou não ter perigo, ele não está disponível para fazer com toda a energia que ele precisa para fazer associações, porque a aprendizagem ela se dá por associação. Você precisa compreender o que está acontecendo ao seu lado, interpretar e dar significado. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que são confusas, que você fala uma coisa tão clara e ela não entende, e você pensa, será que eu ainda não desenhei o suficiente para essa pessoa entender? Talvez você possa fazer 1000 desenhos, mas enquanto ela, naquele momento, diante de você, por alguma razão está em alerta, ela não vai entender nada do que você está dizendo, porque a atenção dela não está ali. Pode ser que nem ela saiba que a atenção dela não está ali. Ela só sabe que ela não está conseguindo entender. E às vezes, quando a gente está emocionalmente muito ativado ou estressada, porque está diante de alguém que a gente precisaria se sentir muito competente, pode ser a nossa fantasia interna, então
a gente pode perder a nossa capacidade de entendimento naquela hora, porque a gente tem medo, por causa do estresse, de fazer alguma coisa errada. Então, o que significa aí? Eu estou distanciada da minha possibilidade de estar com o outro e de me mostrar. No chat, ok. Ok, Humberto. Ok, Adriana. Se você quiser, entendi, está com dificuldade de abrir o vídeo, mas estamos aqui. E aí, algum comentário, alguma coisa a mais? Como fica um pouco essa reflexão? Aqui é só uma introdução a esse tema, a gente tem muita coisa para explorar sobre isso. E aí eu vou entrar numa outra parte aqui para vocês, que seria o trabalho com trauma. Mas antes de seguir aqui, eu queria saber de vocês se alguém aqui já tem algum trabalho com trauma, alguma experiência de curso, mesmo que não seja especificamente em trauma, mas informado para o trauma. O que é que conhece do trabalho somático, da neurofisiologia, se isso são temas familiares, ou algo que você já escutou falar, mas não conhece muito, se puder compartilhar no chat ou mesmo falando, eu agradeço. Então, o que é o trabalho com trauma? Alguém trabalha na clínica com trauma ou faz terapia dentro dessa abordagem? Bem, eu vou seguindo, né? Se vocês quiserem falar, vamos lá. No trabalho com trauma, a gente tem esses pontos aqui, mas tem isso que eu quero falar primeiro. A gente diz que existe um princípio organizador. O trabalho é orgânico, mas ele é organizador. O fato de ser orgânico não é laissez-faire. Significa que ele respeita o ritmo do cliente e a linguagem, ela está dentro da linguagem do cliente. Então, um trabalho fundamental na terapia, que eu digo que vale para qualquer terapia e principalmente na terapia do trauma, é uma escuta orgânica, que é uma escuta sensível do outro. É aquela escuta que escuta as entrelinhas do discurso, as entrelinhas da palavra, é o que está sendo dito, sem ser pela linguagem falada, por exemplo, que pode escutar o sentido pelo tom da voz, pelo ritmo da respiração, pelo ritmo do movimento do corpo, pelo tônus corporal. Então, dentro desse princípio organizador, quando você trabalha em trauma, eu diria que isso é uma regra básica. A primeira coisa é segurança. Mas para trabalhar com segurança, a gente tem que pensar nesses princípios organizadores. Contexto. O que é o contexto? Por quê? Certo? Não é só o contexto do evento, mas é o contexto do espaço onde eu me encontro. Quando eu trago uma história, ela tem um contexto, concorda? Se eu, se eu conto que eu apanhei, qual é o contexto? Tá? Dentro do espaço terapêutico, eu estou falando de outro contexto. O que vamos fazer?
na terapia. Como vamos fazer? Então, por que a gente está fazendo isso? Por que aquele caminho? Como a gente vai seguir? Isso favorece confiança e seguro e convida a colaboração. As pessoas que passaram por experiências traumáticas, principalmente, elas foram tiradas delas a possibilidade dela saber o que ia acontecer. Pense que o trauma interrompe, ele corta uma experiência segura, ele tira a previsibilidade. Tá? Então, o que vamos fazer hoje? Como vamos fazer? Isso favorece a estabelecer uma segurança e convida o outro à colaboração. Dentro disso, do contexto, também como é esse espaço em que eu me encontro? O que é que pode acontecer aqui? E aí entra a escolha. A escolha é um trabalho, é um momento onde você já começa, de uma forma orgânica, a trabalhar com autonomia, que é diferente de tirar do outro a opção. Sem opções, não existe interação. Quando o outro não tem opção, não existe interação. Isso faz com que ele se sinta preso. Então, de uma maneira concreta, a gente pode dizer, se alguém pode escolher onde vai sentar, eu estou dando uma opção a ele. Estou dando a possibilidade dele escolher como ele quer interagir comigo e com o ambiente. Tá? E esse lugar que ele escolhe tem a ver com o quanto ele pode se sentir confortável e favorecer a segurança dele. Como também nessa autonomia tem o que ele escolhe falar naquele momento. Não sou eu que escolho o que é mais significativo no espaço terapêutico, tá? Mas o que a gente pode falar hoje, né? Até onde você pode ir hoje? A gente aí entra nessa escolha o respeito pelo espaço e pela história daquela pessoa. Então, é o que vamos falar, o que podemos falar hoje, certo? E o que vamos fazer hoje. E o outro, quando ele escolhe, nessa escolha é importante que essa pessoa saiba que qualquer movimento do processo, aonde está indo, a gente pode parar, se for demais para ele. Porque ele é o protagonista da história dele, certo? Ele é o ator principal. A cena que compõe a cena. E o terceiro ponto é a conexão. Sem conexão não tem terapia. E conexão não quer dizer que é ausência de desconexão. É a capacidade de se conectar e de se reconectar quando essa conexão é quebrada. E isso é importantíssimo na vida, porque as relações são construídas de rupturas e reconexões, né? Não existe relação sem ruptura, certo? Nem existe uma relação quando ela não pode ter reparação. Quando a relação não pode ter reparação, a gente fica presa no vazio. E o nosso sistema nervoso, ele se sente violado dentro de uma ruptura. Ele fica tentando fechar aquilo. Às vezes, quando você briga com um amigo, com alguém, e vai para casa e a história não se resolveu, você fica remoendo, né? Conversando com você, mas a gente podia ter feito isso, porque ele fez isso, porque eu não disse isso, mas amanhã eu vou ligar, eu espero que ele ligue. Eu tenho uma cliente, né, que tem uma questão de trauma e ela teve uma ruptura na relação com uma irmã e ela disse, eu acho que eu não vou mais me relacionar com ela, acabou. Porque para ela era difícil rever, porque exatamente a rigidez do trauma tira a flexibilidade dela. Então, passou-se mais de uma semana, duas, três, um bom tempo, e a irmã entrou em contato e
com ela e escreveu para ela falando várias coisas sobre a relação, pedindo desculpa. E aí ela disse para mim: agora eu sinto que a nossa relação pode ser retomada, porque ela me escreveu. Mas que bom que ela fez isso, porque eu não saberia fazer. Não, tem muitas pessoas que têm essas dificuldades, né? Sabe aquela história? Brigou para a vida toda? Por que para a vida toda? Porque elas não sabem como reparar, não sabem como retomar esse lugar outra vez. Mas, na verdade, a gente sempre quer retomar, né? Às vezes eu brigo, eu posso brigar com a pessoa e a nossa relação se separa. E 10 anos depois eu encontro aquela pessoa. Eu posso sentir o mesmo, um impacto, um frio dentro da barriga, como se a gente tivesse, naquele encontro, podendo retomar o último conflito que a gente teve. Por que eu sinto isso? Porque a relação não foi reparada. A gente se separou, mas não resolveu. Eu não resolvi internamente. Se eu tivesse resolvido, mesmo que eu não fosse mais ter a intimidade antes, eu não ia sentir frio na barriga, tremor, nem suor. Eu não ia sentir um receio pelo aquele reencontro. Se tem um receio é porque tem algo que está no ar, que paira, e mesmo 10 anos depois, eu nunca senti. Eu só senti quando revi o outro de novo, tá? Porque aquilo estava. O distanciamento não foi a resolução, foi a evitação da situação. Então, quando a gente trabalha na terapia, a conexão é trabalhar com ressonância somática, é focar naquilo que importa. O que significa focar no que importa? É procurar o caminho para focar com aquele tema que ele traz. Eu tenho várias partes internas dentro de mim, todas são importantes, mas naquele momento, qual foi a parte que eu escolhi para olhar? Qual foi o tema que me chamou, que precisava da minha atenção naquele momento? Então, para esses olhares que eu preciso estar atento. Então, isso é um princípio organizador. Isso vai criar as condições internas para que a gente regule o sistema nervoso e para que o processo terapêutico se torne possível e seja eficaz. Deixa eu ver o que é que tem aqui no chat. Que bom, Adriana. Tá curiosa, né, Tatiana, para como trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Humberto disse: estudo a experiência somática, sou cessista e trabalho com o tema. Que bom, Humberto. Estou curiosa para entender como trabalhar. Então, vamos seguindo. Eu vou falar um pouco aqui, mas a gente tem um tempinho pequeno, né? Que não pode, que não dá para tudo. Mas deixa eu ver aqui que horas são. São 15 para as 10. A nossa proposta aqui seria 2 horas. A gente pode ir até 10h30, tá? Então, vamos aqui. Não é isso que eu quero, não. Vou ver aqui. Tem algumas coisas. Trabalhar com trauma é importante entender neurocepção. A neurocepção determina como duas pessoas vão reagir quando se encontram. Se aproximando, baixando a guarda ou botando a armadura de frente um do outro e tirando as armas do bolso, né? Então, eu vou ao encontro com a reatividade, achando que eu vou ser atacada e tenho que me proteger, ou eu vou desarmada, porque eu sei
que eu vou ser acolhida e vou ser bem recebida? E que situações determinam essas duas ações? Pense, todas as duas situações são importantes dependendo da situação. Agora, quando eu tenho uma resposta traumática, o meu organismo pode ficar preso num padrão de resposta. Então, mesmo as situações amigáveis e seguras, elas são lidas como perigosas. E isso acontece aqui, a nível subcortical, na minha memória processual, que é a responsável pelas minhas respostas de sobrevivência, tanto quanto o lugar onde armazena a experiência traumática. Então, é aqui. E isso daqui está ligado com todo o corpo. Essa resposta diante do perigo, pensa, o nosso sistema límbico fica hiperativado. A amígdala fica hiperativada porque a amígdala é onde é que detecta o perigo. Então, como ela é hiperativada e ela vai muito mais rápido, a informação chega muito mais rápido do que no córtex pré-frontal, que não tem tempo de avaliar e buscar a resposta mais adequada àquele momento presente. Mas, como é ativada a emergência, então vai a resposta mais adaptativa que o meu corpo conhece sobre sobrevivência. Essa memória ela não fica a nível consciente, ela está lá pronta, sabe? Esse lugar da memória é o mesmo lugar onde você armazena toda a sua habilidade em andar de bicicleta ou em dirigir, porque você sobe na bicicleta e vai, você não pensa mais no que você vai fazer, porque isso é uma habilidade motora adquirida, é uma memória processual. Está ligado com a memória também nos nossos hábitos. Trabalhar com trauma é poder estar atento a essas três perguntas que têm a ver com orientação. O nosso sistema ele é programado para nos orientar em direção à segurança e evitar o perigo. É a inteligência do nosso corpo. Então, tem sempre uma pergunta da nossa neurocepção o tempo todo: onde estou? O que é isso aqui diante de mim? Isso é perigoso? Isso define se eu vou me aproximar, se eu vou me afastar, como eu vou me relacionar com a situação ou com a pessoa e que lugar o meu corpo se encontra. Perto, longe, distante. Eu estou numa posição segura, confortável. Esse onde eu estou, ele tem uma amplitude. Onde é que eu estou? Bem, eu tenho duas coisas. Eu estou na minha casa agora, sentado numa sala, dando uma aula para vocês, certo? Esse lugar é seguro ou não para mim estar fazendo isso com vocês? Segunda resposta. O que é isso que eu estou fazendo e para quem? Fazer isso. Agora, o lugar é seguro para eu fazer. Aí eu entro numa dimensão da emoção e da minha relação social com o meu lugar de aceitação ou não, porque pode ser um lugar ameaçador. O que é isso que eu estou fazendo? Estou falando sobre trauma, explicando sobre o trauma relacional, como as experiências do passado afetam no presente. Isso que eu estou fazendo é uma coisa boa? Me dá segurança fazer isso? Eu me sinto bem recebida pelas pessoas enquanto eu estou fazendo isso? Ou isso me bota em alarme, me deixa insegura fazer isso? Talvez eu pudesse ter uma experiência que ativasse o medo de, na metade da conversa, eu me perder e não saber muito bem o que vou dizer e começar a me sentir insegura sobre isso. Se isso tiver um nível de estresse de moderado a alto, vai chegar um momento em que eu suo, minhas mãos podem tremer, e aí vai dar aquele famoso apagão na cabeça, sabe? Porque eu não sei qual é o meu próximo passo. E isso
faz com que muitas pessoas fiquem com dificuldade de se mostrar. E aí tem a famosa frase: é muita exposição para mim. O que essa frase significa? O lugar de ser visto também é um lugar perigoso, muitas vezes, porque pode ser um lugar de humilhação e um lugar de julgamento severo. E aí o corpo se encolhe, se fecha e a gente se retira da vida, como uma forma de proteção. Então, a minha parte que me retira é a minha parte protetora. Qual é a função dela? É que eu não sofra mais nenhum tipo de humilhação. Ou seja, essa parte está protegendo a minha criança, estou usando aqui no caso uma criança, a minha criança ferida, que foi humilhada quando errou em público. Então, ela não quer mais passar por isso, tá? Então, ela se retira, ela não fala, ela não quer se expor, porque essas situações ativam o sistema nervoso, da taquicardia, da suor, da sudorese, porque mesmo que a cena da infância não venha a nível consciente, o corpo se lembra que expor, falar, mostrar aquilo que eu sei, vai acontecer um momento onde alguém vai me expor e eu posso ser humilhado outra vez, então bloqueio, eu não vou. Então essa memória vai estar no corpo, independente de ter uma experiência de memória explícita e narrativa, ok? Tem pessoas que começam a gaguejar, é um exemplo a fala. Então, estamos falando da neurocepção, certo? Então, a solidão, ela sempre vai desencadear uma neurocepção de insegurança e vai ativar o nosso sistema de defesa. E quando a solidão é crônica, ela está enviando mensagem constante para o sistema nervoso de perigo. E vai ativar o modo de sobrevivência que eu falei um pouco mais cedo para vocês. Então, alguns estudos sugerem que nas pessoas solitárias, os problemas de saúde física e mental estão muito relacionados a essa ativação do sistema nervoso autônomo. Okay? Agora eu quero trazer para vocês como, né, como a terapia pode nos ajudar. E vamos começar por aqui. Vou falar teoricamente, depois a gente vai pensar na prática. Então, a gente tem um sistema de comunicação e a gente tem bases neurobiológicas do nosso sistema de comunicação, que está ligado a 5 nervos que conectam o nosso coração à nossa face também. E um deles é o nervo vago, é um dos nervos que está ligado com a nossa comunicação social. E quando estamos nos sentindo seguros em contato com o nosso sistema ventral, nós podemos ser pessoas conectadas com a nossa essência, né? O nosso self, o nosso eu maior. Isso significa que a gente pode ser criativo, pode ser curioso, pode ser amoroso, a gente está aberto à comunicação, ao encontro com o outro. E como é que a gente pode trabalhar para dentro da terapia, para ir trazendo e trabalhando esse estado quando ele está perdido? A gente tem 2 instrumentos poderosos, um é o olhar e a voz, né? O olhar e a voz, quando são seguros, eles sempre vão criar proximidade e uma afetividade calma e tranquila, porque traz segurança. Então, o olhar e a voz, ele pode organizar a energia, é assim que a mãe organiza a energia do filho. Um olhar suave, compassivo, uma voz ritmada e calma, pode
organizar uma energia que estava muito agitada e muito ativada de uma criança, tá? Pode organizar o pensamento. O ritmo da voz tem a ver com o ritmo da respiração também, né? A minha respiração, ela interfere no ritmo da minha voz, no tom da minha voz. E isso é muito importante quando eu estou modulando os estados emocionais. Uma pessoa ansiosa e agitada não acalmam a outra ansiosa. Do mesmo jeito que uma pessoa muito passiva, sem nenhuma energia, não ajuda uma pessoa a ativar o sistema simpático dela, porque todos os problemas na vida não estão em acalmar a energia. Isso a gente está falando muito do estresse moderado, do estresse cotidiano. Agora, quando a gente fala de grandes traumas, a gente está falando muitas vezes de congelamento, de dissociação e de desconexão. Então, a gente precisa de olhar e de uma voz que tenha a energia suficiente no ritmo adequado para ajudar a trazer energia para um corpo que está desenergizado. Isso significa que são dois instrumentos que a gente pode ajudar as pessoas a voltarem para a janela de tolerância dela. E é um instrumento muito poderoso na terapia online. Até porque na terapia online a gente não tem o corpo todo do outro diante de você. Você tem principalmente a face dele com muita facilidade, né? Então, aqui eu trago conceitos como a janela de tolerância e o sistema de comunicação terapêutico, que passa pela corregulação e pela presença de terapeuta. Temas que a gente vai aprofundar em nosso trabalho presencial. Não sei se todos vocês aqui conhecem o conceito de janela de tolerância. A intimidade é uma coisa que nosso organismo busca o tempo todo. Todos nós queremos intimidade, mas uma intimidade segura. A intimidade é a imobilidade sem medo. Eu me sinto íntimo de alguém, no sentido mais verdadeiro dessa palavra, quando eu posso me sentir imóvel nos braços de uma outra pessoa sem sentir nenhum medo daquele abraço. O meu corpo não se retrai, o meu corpo não se assusta, o meu corpo não recua ao abraço, ele se sente acolhido e se entrega a esse abraço. Isso quer dizer o quê? Neurocepção de segurança. Significa que o meu corpo sente o corpo do outro como um lugar seguro e um lugar de conforto e de descanso. Então, a intimidade é um código do amor extremamente poderoso. Muitas relações na nossa vida podem nos curar, mas a gente muitas vezes algumas pessoas precisam da psicoterapia para compreender fazer esse caminho, porque muitas vezes a gente está preso nas nossas dores e a gente se fecha ou fica reativo ao comportamento do outro. Aí pense, duas pessoas feridas diante uma da outra, a minha parte ferida ativa a parte ferida do outro. E a parte ferida do outro ativa a minha parte ferida. Isso significa que eu não estou conseguindo acionar a minha parte, que pode ser amorosa e compassiva, e que ela que queria estar ali, mas ela não se sente segura para estar ali, nem eu tenho consciência que afastei essa parte, porque eu estou respondendo dentro da minha ferida que foi afetada. Ok? Então, vamos experimentar algumas coisas. Que disseram, curiosas como fazer isso. A gente pode pensar como podemos fazer um pouco disso aqui.
É, eu, bem, a neurocepção, Marília, a sua pergunta aqui, a sua pergunta aqui sobre a neurocepção, quando a gente pensa na neurocepção, a gente olha o quanto eu me sinto seguro dentro de mim, o quanto eu me sinto seguro com o outro e o quanto eu me sinto seguro no ambiente, que é isso que você está falando. Então, lembra que eu trouxe a questão do contexto organizador. Então, quando eu estou no ambiente como agora, eu tenho que saber o quanto aquele ambiente é seguro para mim. Vamos pensar o seguinte: é, estar na sua casa pode ser um lugar seguro, né? Para a maioria das pessoas, estar em casa é um lugar seguro, concorda? Agora, nem para todas as pessoas que tiveram traumas, estar em casa é um lugar seguro. Porque o que pode afetar esse ambiente seguro? Vamos, pense aí, em termos do contexto. Um ruído para uma pessoa que tem uma ativação grande do trauma, o ruído pode fazer com que aquele ambiente seguro se torne um ambiente ameaçador. E se aquilo ativa uma memória traumática, eu não vou conseguir distinguir a diferença entre um ruído de uma pessoa que falou mais alto na rua com um som de um som agressivo, porque os dois sons chegaram para mim de forma aguda ou grave, e aquilo tem uma memória, e eu não consigo diferenciar o que é o som da agora, que não tem nada a ver, nenhuma ameaça a mim, com o som que me ameaça, e isso me coloca em alerta. Nesse momento, entrou um elemento que muda a experiência desse contexto. Agora, por que ele mudou o contexto? Não porque minha casa não é segura, porque o meu sistema interno, o meu ambiente interno dentro de mim não se sente seguro. Ele é, ele não está em consonância com o ambiente externo. E isso faz com que ele interprete os ruídos lá fora de uma forma diferente. Isso pode ser uma forma que eu lhe respondo a isso. Então, eu estar seguro com o que eu sinto, saber o que eu estou sentindo, por exemplo, saber que o meu coração está batendo agora, não porque eu estou com medo, mas porque eu recebi uma notícia muito boa e que me deixou muito excitada, por isso meu coração está mais acelerado, mas não por causa do perigo. Então, isso quer dizer que eu tenho uma segurança interna e sou capaz de ler e de entender o que acontece dentro de mim. É diferente. E na relação são os sinais de que o outro pode trazer para mim conforto e segurança, o outro pode ser ameaçador. Então, como é que tá para vocês até aí? Como a relação pode ser reparadora? Por quê? Porque o outro pode, fisiologicamente, o outro tem um potencial de nos curar. Através da relação com o outro, ou no espaço terapêutico, eu posso ter uma experiência emocional corretiva. Então, a relação terapêutica é um espaço que, que deve criar uma experiência de reparação, um espaço seguro para se viver não só a ruptura, mas a reparação, para a ferida poder trazer esse encontro.
E como é que tá para vocês, hein? Como podemos trabalhar com isso na terapia? Vou seguir aqui com vocês. Deixa eu ver se está aqui. Como podemos seguir trabalhando com isso na terapia? A gente pode trabalhar, como eu falei, da escuta, das escolhas, da segurança. Então, dentro da terapia somática, por uma perspectiva também polivagal, a gente pode trabalhar com o grau de relacional. É o enraizamento que favorece o desenvolvimento do, da segurança de estar no próprio corpo em contato com as próprias sensações. O grau de relacional, imagina que aquela mãe, uma ideia para vocês pensarem nisso, que dá a mão à criança quando ele está aprendendo a andar. Então, ele enraiza ela, a mãe enraiza o pai e a criança nessa experiência do caminhar. E ele vai se apoiando nessa mão, e esse grau de que a mãe vai dando para ele mostrando para ele que ele é capaz de fazer isso num determinado momento sem precisar mais da mão dela. Então, isso é uma construção. E para que isso aconteça, a mãe também confia que a criança tem condições de desenvolver esse tônus para caminhar. Então, é uma construção que acontece assim, eu tento a primeira vez, mas o que dá muita segurança para essa criança é ela saber que se ela não conseguir, aquela mão vai estar lá para ela segurar. Até ela sentir que dizer, eu não preciso mais, eu já sei seguir sozinha. Então, isso se constrói numa relação. Então, não fique em pé e ande porque está na hora de você andar. É diferente. O Body Films é um trabalho de atenção plena ao corpo e às sensações. Não só despertar os sentidos, mas compreender o que eu estou sentindo. Lembre que nem todo trauma tem uma história nem uma narrativa coerente, mas através de uma dor no corpo, de uma sensação no corpo, eu posso ativar uma memória. E a partir dessa ativação dessa memória, eu posso descarregar a energia bloqueada para reintegrar a experiência interna. Então, é um trabalho que passa pela percepção das sensações, também para reconhecer e conhecer as sensações agradáveis e positivas. Muitas vezes no trauma a gente perde o contato com o corpo. E aí a gente tem uma dualidade, uma coisa muito importante. Do mesmo jeito que o corpo é um lugar de dor e perigo, também é um lugar de prazer. Por isso que o trauma, ele quando afeta o corpo, ele afeta a nossa fonte de prazer. A respiração consciente é uma respiração onde eu estou conectada com o que eu estou respirando. Se eu quero ativar o meu parasimpático, eu vou ter uma expiração mais longa e pausada. Se eu quero ativar o meu simpático, eu vou ter uma respiração mais enérgica e que possa ter movimento junto que ative o meu sistema motor. E isso traz mais energia e vitalidade para o corpo. A gente tem um espelhamento complementar onde eu posso ajudar com o outro a ver em mim aquilo que ele não está podendo ver com ele, nele e poder acompanhar junto. Acomodação positiva e negativa é ajudar o corpo a experimentar
algo que ele não teve a oportunidade de viver, como, por exemplo, um suporte, ou às vezes a possibilidade de expressar a raiva dele dentro de um espaço seguro, sem julgamento. Tá? Então, o toque corporal, ele pode vir, como o autocontato. Por que eu digo autocontato na terapia? Porque o corpo é um lugar muito delicado, principalmente no trauma do abuso. Então, às vezes, o toque seguro é o toque do próprio paciente no corpo dele, e não o seu, tá? Porque é uma linha muito tênue da invasão. São fronteiras que já foram violadas e elas precisam ser cuidadas. O toque amoroso que restaura um estado de calma anterior é o mesmo toque que desperta a nossa essência, o nosso cuidado conosco. Às vezes a gente precisa reaprender a se tocar de forma suave e amorosa. A função disso é regular o sistema nervoso, é organizar o pensamento e reconectar as partes, é lembrar que quando fazemos isso, estamos ampliando a janela de tolerância, tá ok? Então, eu quero trazer esse slide agora para a gente conversar um pouco depois, com a ideia de que a compreensão da biologia do amor e da segurança é que vai oferecer uma nova perspectiva para uma fisiologia da boa saúde. Isso significa que o amor e a conexão é uma medicina potente quando ela é usada com segurança e com um propósito claro. Então, precisamos reconectar, né, com as nossas experiências internas seguras. Tá? Então, Marília botou aqui o contato, que vamos explorar mais esse tema, mas se vocês puderem, vocês que puderam ficar até esse momento, se quiserem compartilhar um pouco como foi a experiência, a expectativa de ter vindo para esse encontro e o que encontrou aqui. Oi, Ana, boa noite, Humberto. Boa noite, Humberto. Eu quero agradecer pela troca amorosa, cuidadosa e zelosa com que você trouxe o tema, né? Afinal, como diz a história, a gente já ouve a palavra trauma, parece que tudo se acende. E foi muito bom, né, colher do seu saber e aprender um pouco mais sobre o outro olhar, sobre uma outra ótica, justamente essa ideia do trauma, né? A criar espaços para algo mais é muito importante dentro desse tema, que acaba ajudando inclusive na regulação, autorregulação e por aí a gente vai. Então eu só queria agradecer, foi muito bom a partilha. Aprendi bastante, anotei coisas, então foi muito bom para mim. Obrigado. Obrigado, obrigado, Humberto. Obrigado pela troca. Uhum. Eu que agradeço. Ok. E aí, Marília? Adriana? Aqueles que Oi, conseguiram boa noite. sobreviver à noite. Compartilho o mesmo pensamento de Humberto, né? A troca, o conhecimento foi fantástico, porque a gente vai se percebendo, né? Ouvindo, e a gente vai percebendo momentos de vivência, né? De situações, e a gente vai buscando, né? Dentro dessa fala,
né, trazer justamente o que a gente vai percebendo, vai vivenciando. E eu faço um convite ao pessoal que está aqui, que venha participar, né, no nosso presencial, aqui em Aracaju, com a professora Ana Patrícia, para adquirir mais conhecimento ainda, né, do que a gente tá querendo trazer aqui para vocês. Eu agradeço muito a partilha, né, de hoje, de toda essa desse ensinamento, né, que a gente está sempre buscando, sempre percebendo como é que as coisas elas acontecem. E quando eu falei da neuropercepção, que eu achei engraçado que uma experiência hoje comigo, eu fui para o dentista, né? E quando eu cheguei lá, eu estava muito nervosa, porque da questão da pressão alta, eu tinha que ter feito um exame antes, e eu comecei a perceber meu corpo, a me autorregular e sair super tranquila da experiência. Então, a gente perceber, né, a gente se perceber como é importante a gente se Bem, escutar, se sentir, né, e se regular em momentos que a gente está tão ativado. Então, eu agradeço muito. ok, obrigado, Marília. Bem, eu acho que se ninguém quiser mais compartilhar, acho que chegamos ao final da nossa experiência hoje, né? Bem, alguém tiver interesse aqui, que ainda está aqui, né? Marília botou onde você pode conhecer a proposta do curso que vai acontecer no próximo final de semana, mas também através de Marília e de Eliana vocês podem ter informações. Tá? Eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui, de escutar, né, numa quinta-feira à noite, né, depois de um dia de trabalho, que sempre é intenso, né, já são 10h20. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Adriana. Se você puder estar com a gente no próximo final de semana, você vai poder encontrar não está o seu desejo de aprofundar o tema. Muito obrigada pela sua presença. Então, uma boa noite para vocês, certo? E até breve.